Ainda neste vídeo, a equipe de Bolton foi arrogante. Eles disseram: "Não tem nada parecido, não vamos pagar um centavo." Você provavelmente se lembra dele como o galã das trilhas sonoras de novela. Aquele cabelo loiro comprido, a voz rouca e aquelas baladas românticas que embalaram muitos casamentos e momentos a dois no banco de trás do carro. Michael Bolton parecia intocável. O rei do romance, o homem que transformava sentimento em ouro. Mas o que a maioria dos brasileiros não sabe é que, por trás daquele sorriso de capa de revista, existia um processo judicial brutal que o destruiu financeiramente. A justiça americana não o viu como um astro, o viu como um ladrão de músicas. Ele foi condenado a pagar uma das maiores indenizações da história da música por plágio. E o pior, ele poderia ter resolvido tudo com um acordo simples, mas seu ego era tão grande que ele preferiu arriscar tudo e perdeu. Hoje você vai descobrir como Michael Bolton foi do topo das paradas à falência e como ele teve que virar uma piada na internet para recuperar o respeito. Mas antes de desenrolar esse novelo, um recado rápido. Estamos chegando muito perto da marca de 100 mil inscritos aqui no canal. É uma comunidade incrível e eu quero que você faça parte dessa placa de prata. Então, clica no botão de inscrever-se agora e, por favor, dá uma conferida se você realmente está inscrito, porque o YouTube tem pregado peças e algumas inscrições sumiram misteriosamente. Garante o seu lugar e vamos para o vídeo. Muito antes de ser um ídolo da música romântica nos anos 90, Michael Bolton era, na verdade, Michael Bolotin. E Michael Bolotin não queria saber de baladas românticas, ele queria ser um roqueiro. Ele cresceu ouvindo blues e rhythm and blues, mas seu sonho era ser um novo Mick Jagger ou um Rod Stewart americano. Ele tentou carreira solo com seu nome real, gravou discos de rock, mas ninguém deu a mínima. Em 1978, desesperado, ele formou uma banda chamada Black Jack. E não era brincadeira, eles tinham Bruce Kulick na guitarra. Sim, o mesmo Bruce Kulick, que é idolatrado no Brasil por ter tocado no Kiss nos anos 80. O Black Jack tinha tudo para dar certo. Gravadora grande, abriram shows para Ozzy Osbourne e Peter Frampton. Mas, incrivelmente, fracassou. Os discos não venderam nada e a banda acabou. Bruce foi para o Kiss e Michael Bolotin ficou na pior. Quebrado, sem banda e sem futuro. A única coisa que lhe restava era a caneta. Ele sabia compor. Em 1983, ele coescreveu How Am I Supposed to Live Without You para a cantora Laura Branigan, aquela mesma de Glória e Self-Control, super famosas por aqui. A música foi um sucesso, mas Michael ainda tinha aquela coceira de querer ser o vocalista. Ele mudou o nome para Bolton, que soava melhor, e tentou de novo ser um astro do rock, imitando o som de bandas como Journey. De novo, fracasso total. A gravadora já o via como mercadoria estragada. Foi aí que seu empresário implorou por uma última chance. A gravadora aceitou com uma condição: pare de tentar ser roqueiro. Eles perceberam que, quando Michael soltava a voz, ele soava como os cantores negros de soul music dos anos 60. Era o chamado Blue-Eyed Soul, soul de olhos azuis. Ele cortou o cabelo, mas manteve o visual icônico. Vestiu um terno e gravou um clássico de Otis Redding. Finalmente funcionou. O roqueiro morreu e o rei das baladas nasceu. Na virada para os anos 90, Michael Bolton era onipresente. Ele regravou sua própria música, How Am I Supposed to Live Without You? E ela virou um monstro.
No Brasil, não tinha uma rádio que não tocasse isso 10 vezes por dia. Os críticos musicais o detestavam. Diziam que ele gritava demais, que era brega, que era forçado, mas o público o adorava. Ele vendia milhões. Em 1991, ele lançou o álbum Time, Love e Tenderness. Esse disco vendeu 16 milhões de cópias no mundo todo. O carro-chefe era a música Love is a Wonderful Thing. A música era alegre, contagiante, ganhou o Grammy e tocou até cansar. Mas essa música seria a ruína dele. Do outro lado dos Estados Unidos, uma banda lendária chamada The Isley Brothers ouviu o rádio e não acreditou. Eles eram gigantes do soul e funk, o tipo de banda que influenciou todo mundo, de Beatles a Michael Jackson. Acontece que, em 1966, os Isley Brothers tinham lançado uma música chamada Love is a Wonderful Thing. E não era só o nome. A melodia, o ritmo, a pegada, era tudo assustadoramente parecido. Ronald Isley, o líder da banda, esperou o telefone tocar. Ele achou que Bolton, que sempre dizia ser fã de soul music, ligaria para dizer: "Ei, usei a música de vocês como base, vamos fazer um acordo." Mas o telefone nunca tocou. Os advogados dos Isley entraram em contato. Normalmente, na indústria da música, isso se resolve rápido. O artista paga uma quantia, dá o crédito de coautor e vida que segue. Mas a equipe de Bolton foi arrogante. Eles disseram: "Não tem nada parecido, não vamos pagar um centavo." O caso foi para o tribunal em 1994. A defesa de Bolton foi arriscada. Ele jurou, sob juramento, que nunca tinha ouvido a música dos Isley Brothers. Pense bem, um cara que construiu a carreira inteira cantando soul music, dizendo ser um estudioso do gênero, alegando que nunca ouviu uma música de um dos maiores grupos da história desse estilo. O júri não engoliu. Um especialista musical mostrou 5 pontos exatos onde as músicas eram idênticas. A defesa de Bolton tentou usar termos técnicos complicados, dizendo que eram clichês do gênero, como cenas de perseguição em filmes de ação que ninguém é dono. Mas, depois de ouvir as 2 faixas repetidamente, o júri decidiu: era plágio. A sentença foi uma bomba atômica. Bolton foi condenado a pagar 5,4 milhões de dólares. Isso representava 66% de todo o lucro do single, mais 28% do lucro do álbum inteiro. Bolton ficou furioso. Ele recorreu durante 7 anos. E nesse processo, a arrogância dele piorou a situação. Seus advogados tentaram argumentar que a música original dos Isley Brothers não era original o suficiente para ser plagiada. Basicamente, ele chamou a música que ele copiou de medíocre. Os juízes acharam isso o cúmulo da hipocrisia. A Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir o caso em 2001. A conta final, com juros, passou de 7 milhões de dólares. Bolton teve que leiloar sua mansão gigantesca para pagar a dívida. Ele perdeu quase tudo porque seu orgulho não permitiu fazer um acordo lá no início. O impacto na imagem dele foi devastador. Nos Estados Unidos, ele virou piada nacional. Sabe aquele filme clássico de comédia como Enlouquecer Seu Chefe, Office Space? Tem um personagem lá que se chama Michael Bolton. E a piada do filme inteiro é que ele odeia ter o mesmo nome do cantor. Ele diz uma frase que virou meme: "Não tinha nada de errado com meu nome até aquele palhaço sem talento ficar famoso." Essa era a reputação dele no final dos anos 90. Um cantor brega e agora um plagiador. Bolton passou anos no limbo, fazendo shows menores e álbuns de covers. Parecia o fim. Mas, em 2011, ele fez algo genial. Ele parou de se levar a sério. Ele participou de um vídeo do grupo de comédia The Lonely Island, famosos no programa Saturday Night Live. A música chamava Jack Sparrow. No vídeo, o grupo tenta gravar um rap gangsta, mas Michael Bolton entra no refrão cantando,
com aquela voz dramática e poderosa de novela. Sobre o filme Piratas do Caribe. Ele aparece vestido de Jack Sparrow, depois de Forrest Gump, cantando apaixonadamente sobre filmes, estragando completamente a vibe de bandido dos rappers. O vídeo viralizou no mundo todo. As pessoas olharam e disseram: "Espera, o Michael Bolton é engraçado?" De repente, ele deixou de ser o plagiador arrogante e virou o tiozão legal que sabe rir de si mesmo. Foi uma das maiores voltas por cima de imagem pública da história. Michael Bolton recuperou o carinho do público, não pelos hits românticos, mas porque teve a humildade de aceitar a piada. A lição que fica é cara. O ego custou a ele $7 milhões e uma mansão, mas o bom humor devolveu a ele uma carreira. E você? Lembrava dessas músicas tocando nas novelas? Sabia que por trás daquele romance todo tinha essa briga judicial milionária? Conta pra gente aqui nos comentários qual música dele você não aguenta mais ouvir ou qual você adora secretamente. E não esquece do nosso combinado. Confere aí se sua inscrição está ativa para a gente bater esses 100 mil juntos. Deixa o like, compartilha com quem curte uma nostalgia e até o próximo Rock Doc.